meus amores, o meu nome é Ângela, o nosso canal é o Tarot Ângela Eternity. Meus amores, esta mensagem é para membros apoiantes do canal. Vamos estar a utilizar o oráculo de vidas passadas, ok? Para saber como é que vocês estão, que harmonização é que vocês têm que fazer neste momento, como é que vocês estão a sentir, o que é que se passa com vocês. Pronto. Vamos tentar aqui perceber de uma vida passada o que é que vocês têm para harmonizar nesta altura. Normalmente estas cartas falam-nos de várias situações que nós vivemos, não nos falam só de uma, não é? Às vezes não foi só uma vida passada que nós vivemos, foram mais. E são frações de vidas passadas, ok? Umas vão-nos fazer sentido e nós temos noção que aquilo acontece connosco ou que existe connosco. Outras, vocês vão ouvir a mensagem, vão tentar digerir a mensagem e depois podem vir sonhos em relação a essa vida que vocês tiveram, tá bem? É como se nós aqui fôssemos só abrir um frasquinho da espiritualidade e depois vocês tivessem acesso a mais informações sobre vocês em vidas passadas. Acho que este vídeo é muito importante para membros apoiantes. É aqui uma forma de eu tentar vos ajudar um bocadinho mais, mas eu acho que ele é importante para toda a gente, portanto eu vou deixar a escolha múltipla também, vou fazer um vídeo de escolha múltipla. Vocês podem ver aqui a vossa mensagem, ok? Membros apoiantes, e depois irem ao vídeo de escolhas múltiplas e escolherem por vocês. Eu não sei se vou deixar 3, 4, vou deixar 4 mensagens e vocês poderem escolher por vocês. Ou vai confirmar e vos sai exatamente a mesma coisa, ou então vai-vos dar mais um elemento para vocês poderem cuidar-se, tratar-se, resolverem, tá bem? Então vamos lá, vamos ao nosso vídeo, está tudo preparado? O vídeo é para membros apoiantes do canal. Qualquer pessoa pode ser membro apoiante do canal, basta aderir ao canal. Então vamos lá. Ora, vamos começar com a Rosângela. Eu aqui neste vídeo vou sempre fazer os vídeos devagarinho, está bem? Mas este mais do que nunca, porque é um vídeo que me pede mais atenção, está bem? E eu vou ter que estar sempre a escrever os minutinhos, essas coisas todas que vocês já sabem, está bem? É um vídeo que requer um bocadinho mais de mim, portanto eu peço que vocês também tenham mais calma. Que aliás, vocês vão só ver a vossa mensagem, portanto para vocês é fácil. Então vamos lá? Rosângela Ferrari. Temos a carta do perdão. A situação em que está neste momento para a sua apreciação e que será curada, ela irá melhorar bastante e irá fazer com que se liberte toda a raiva acumulada. Até poderá não ter consciência de que tem cultivado este sentimento. A raiva poderá surgir de formas subtis, tais como a hipertensão, vícios, insónias, as mudanças de humores. Muitas das vezes surge também com alguma fragilidade emocional. Parece que lhe falta ali sempre qualquer coisa. É necessário ter esta consciência para conseguir desbloquear. Às vezes nós andamos à procura de algo muito transcendente e é algo de uma vida passada e por isso é que há essa sensação de falta, parece que lhe falta qualquer coisa, parece que lhe falta um bocadinho de si, um pedacinho de si. Tem a ver com esta situação que não está harmonizada. Perdoar não é o mesmo que dizer que as atitudes dos outros foram justificadas ou aceitáveis. Pelo contrário, perdoar é uma afirmação de poder pessoal. Escolha desintoxicar-se de toda a raiva acumulada e de outras energias negativas. Afinal de contas, quando se agarra à raiva, isso só a magoa a si e não à outra pessoa. Para curar esta situação, esteja ciente de que a meditação e a introspecção são práticas importantes que podem ajudá-la. Eu aconselho sempre a fazer os 21 dias do Arcanjo Miguel, ok? Veja se a sua raiva é apenas um sentimento passageiro, como uma nuvem negra que atravessa o céu, ou reconheça a sua origem e tenha capacidade de perceber que isto advém de uma vida passada e não desta vida, ok? Perdoar é catártico e é profundamente curador. Liberte-se de emoções negativas e de emoções nocivas e vai ver como a sua vida parece depois um espelhozinho de água, não é? As coisas ficam todas muito, muito melhores quando nós
compreendemos que de facto não é uma situação desta vida, mas é uma situação de uma vida passada. Há algumas situações, Rosângela, que se refletem numa sensação de falta. Parece que me falta qualquer coisa. E isso, há uma tristeza no seu coração. É algo que vai continuando na linha do tempo. Por mais que faça, há sempre aquele bocadinho para harmonizares. Ok? Ora, aos 5:26, vamos passar para a Elsa Guilherme. Nas suas vidas passadas teve poucos alimentos, o que a leva agora, nesta vida, a ter muito medo da escassez, muito medo de não conseguir garantir a subsistência da sua família, de não ter alimentos. Tem receio que não exista comida suficiente no futuro, por isso poderá ter tendência para armazenar alguns mantimentos. Também se serve de grandes doses, ou serve-se da dose exata para comer e não deitar nada para o lixo. Tem muito receio de desperdiçar alimentos e que depois venham a fazer falta. Aquela sensação de não desperdiçar. Algumas pessoas este padrão também implica ao medo de não ter água suficiente. Muitas vezes, e a maioria das vezes, basta-se lembrar do padrão de vidas passadas para resolver esta questão. Compreenda que o passado terminou, que não vai repetir-se nesta vida e o objetivo deveria ser aprender com ele e depois libertá-lo. Além disso, deixe que os seus medos da privação se desvaneçam, uma vez que já não são necessários, e seja receptiva à abundância. Elsa, muitas das vezes nós sentimos algumas carências na nossa vida e essas carências têm a ver não com esta vida, mas sim com uma vida passada e faz com que nós tenhamos alguns receios de não conseguir ter alimentos, não conseguir ter subsistência ou que alguma coisa corra mal com a nossa família e nós não consigamos levar adiante o nosso propósito, que é ter alguma subsistência, pelo menos a básica, de alimentação. Para que é que serve esta carta neste momento? Serve para perceber que alguns dos seus receios não são desta vida, mas sim de vidas passadas. Está bem, meu amor? Agora vamos passar para a Ana Teixeira. Uau, carta da Ásia. Esta carta, pelo padrão asiático, nós reprimimos sentimentos, Ana, está bem? Alguém que esconde ali as suas emoções, não gosta muito de dar nas vistas e que não quer muito que os outros percebam como é que se está a sentir. A sua situação atual pode estar a ser influenciada por uma importante vida passada na Ásia. Aprendeu a harmonia de grupo e o sacrifício da individualidade da cultura asiática. Mas as lições dessa vida têm de ser equilibradas com a cultura da sua vida atual. Nessa vida podia, por exemplo, ter o hábito de reprimir as suas emoções e opiniões. No entanto, nesta vida é essencial que esteja consciente da sua verdade interior. Também está a ser guiada para expressar as suas reais crenças e sentimentos e abertamente com os seus entes queridos, de forma a aprofundar os seus relacionamentos. O fascínio pela cultura asiática vem do amor e do respeito pelas pessoas que conheceu nessa vida. Pode não sentir tanto uma vontade de ir lá, de ir conhecer, mas sim aquele respeito, aquela formalidade toda. Alguém sempre mais recolhidinho, mais fechadinho, que não gosta de dar nas vistas, mas que tem sempre uma opinião a dar e que está atento, ok? Não fala muito, mas não significa que não esteja bem atenta a tudo o que está a acontecer. Considere viajar para terras orientais a fim de se ligar ao seu eu ancestral e aprender mais sobre a sua jornada interior de alma. De certeza que ao chegar é como se tivesse alguns déjà vus. Eu já estive aqui, eu já conheço isto faz-me todo o sentido. São situações
que nós às vezes não percebemos, são pequenos toques da nossa personalidade que nós às vezes não entendemos e que vêm aqui de uma vida passada. Portanto, esse respeito pelo outro, a consideração pelo outro, o cuidado com o outro e principalmente o não gostar nada de ser destaque de coisa alguma e camuflar um bocadinho os seus sentimentos, anular um bocadinho as suas emoções, tentar passar sempre uma postura de forte, mesmo quando está em baixo, questionar-se muitas vezes, para que é que eu vou contar? Não vou estar a chatear ninguém com as minhas preocupações, quando no fundo o seu coraçãozinho que está apertado diz, não, está tudo bem, está tudo ótimo. É por este respeito que adquiriu numa vida passada que se comporta dessa forma. Ter consciência que isto é assim vai levar a um desbloqueio e vai fazer com que se abra mais ao mundo. Portanto, prepare-se, porque pode-lhe acontecer agora nos próximos tempos começar a derramar lágrimas sem fim, está bem? É normal. Agora vamos passar para a nossa Maria. Ok. Desta não estava à espera. Bem, esta carta indica que o seu pai nesta vida esteve consigo em vidas anteriores. É provável que qualquer questão que teve com ele tenha começado há muito tempo atrás. Olhe com muita atenção para esta carta, retire a imagem que está aqui e perceba até que ponto é que vocês conseguiram perceber algumas pistas sobre vidas passadas e em que vocês partilharam aqui esta união ou que há alguma carência dela. Eu não vou falar muito neste vídeo, para já, até porque eu conheço muito bem a Maria, nós damos-nos muito bem as duas e vou-me cingir muito à parte profissional, Maria, mas depois, se for necessário, nós conversamos. Bem, porém, ele poderá não ter sido o pai que desejava nesta vida, já que as almas continuam a reencarnar juntas com papéis até às vezes um bocadinho diferentes. Para remover qualquer padrão negativo com a alma do seu pai, esteja disposta a libertar raivas antigas e a perdoar. Isto pode ser uma energia emocional, consciente ou inconsciente, acumulada no seu espírito. Basta a sua vontade de limpar esta energia tóxica da relação para dar início a um processo de regeneração. Lembre-se de que perdoar não significa que aprova as atitudes dessa pessoa. Significa apenas que já não está disposto a carregar energias de raiva. Ao libertar o passado, cura imediatamente o seu presente e o seu futuro. Se perdoar completamente o seu pai e a si própria, já não tem de reencarnar-se com essa alma, a menos que queira. Vai conservar apenas as lições, o crescimento e o amor que partilharam. Como bónus, o trabalho de cura que fizer com o seu pai também irá ajudar todos os relacionamentos que tiver com homens. E muitas das vezes as cartas utilizam-nos não para passar-nos uma mensagem de faz isto ou faz aquilo. Muitas das vezes, Maria, as cartas utilizam-nos para nós percebermos aquilo que nos querem dizer do outro lado. E nós temos aqui uma criança que não solta a mão do pai, temos um protetor e guarda esta carta, Maria, está bem? Guarda esta carta. Tenho medo de falar demais, portanto, nós depois conversamos as duas. Vamos passar para a Márcia. Aos 13, 2. Márcia. Ora, fobias, Márcia. Esta carta chega com compaixão para ajudá-la a fazer a ligação entre as fobias desta vida e as de vidas pretéritas, portanto, vidas anteriores. Muitas vezes lembra-se conscientemente da origem dos seus medos em vidas passadas e é o suficiente para libertares o poder que estes têm sobre si. A situação em que assenta os seus medos e as suas fobias subjacentes. Estes medos são bloqueios de energia que estão a atrasar ou a impedir os resultados que deseja.
As fobias têm a ver muitas das vezes com o desejo de dominar completamente a situação e esta situação escapa ao seu controle. Também levantam muitas das vezes questões de confiança. O seu eu superior e a sua mente inconsciente conhecem a origem de qualquer fobia que possa ter manifestado. Pode descobrir as origens destas fobias através de uma regressão a vidas passadas ou até trabalhar com os seus sonhos. Por exemplo, quando estiveres a adormecer, peça ao seu eu superior para lhe dar informação sobre estas fobias de vidas passadas. Quando acordares, escreva aquilo que se lembra, porque vais esquecer muito rapidamente, está bem? E isso vai ser uma ajuda para si no seu próprio eu, no seu próprio tratamento consigo própria. Ao confrontar diretamente os seus medos latentes, poderá reduzir o poder que tem sobre o seu inconsciente. Tem tudo a ver com a consciência. Ora, vamos passar para o João aos 16 minutos. Índio norte-americano. Eu tive uma vida passada também como índia, João. A gente nunca sabe se não nos encontramos já numa vida passada. Esta carta significa que teve uma vida passada importante enquanto índio americano e que está ligada ao seu caminho atual nesta vida. Se os artefactos, a cultura ou mesmo a espiritualidade dos índios da América do Norte o atraem, é porque a sua alma os reconhece. Estudar os ensinamentos dos índios norte-americanos pode ajudá-lo a despertar antigas recordações e conhecimentos que já tem dentro de si. Esta carta também pode representar culturas indígenas de outros países. Talvez tenha alguma raiva ou dor escondida devido a uma batalha ou a outra perda durante a sua vida indígena. Tal como sucedeu com outros traumas de vidas passadas, uma sessão com um profissional qualificado para fazer uma regressão pode ajudá-lo a curar esta velha energia. Neste momento poderá reter as lições de amor dessa vida e libertar-se de desbloqueios, ou de bloqueios, melhor, libertar-se de bloqueios dolorosos. Ora, vamos passar para a Vera, aos 17:36. Vera. Lições e dádivas. Bom, esta carta surge como um sinal de que a situação que está a viver atualmente resulta de vidas anteriores. Olhe bem para dentro de si, perceba o que é que está a acontecer consigo neste momento e que lições e que dádivas tem para aprender com o que está a acontecer nesta altura na sua vida. Esta carta significa que aprendeu lições importantes que estão a trazer dádivas para a sua vida presente. Parabéns! Conseguiu dominar a arte de transformar memórias e acontecimentos dolorosos em experiências de crescimento. Pode, de igual modo, e se tiver essa capacidade de perseverança para tal, aplicar esta mesma força em todas as áreas da sua vida. Perceber que há aprendizagens que têm que ser feitas e há situações que vêm com desbloqueio. Lições que se tornam em dádivas. Portanto, aprender consoante aquilo que está a viver neste momento. Aprender que, bom, há aqui uma lição que eu tenho para mim. Pode ser uma lição de cuidar mais de mim, ou perceber que eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Ou... Estas lições e dádivas, ela aplica-se a muitas coisas, está bem, Vera? É perceber que lições é que aprendeu ultimamente, como é que está a gerir, ou que lições é que vêm agora na próxima semana, de 1 a 8, como é que está a apreender essas lições e elas vão se transformar em dádivas. Portanto, está a limpar uma energia de vidas passadas. Ora, vamos passar para a Ana Vieira, aos 19:36.
Figuras de autoridade. Nas suas vidas passadas e na atual, seguiu as regras que foram estabelecidas por figuras de autoridade, tais como os pais, os professores, os patrões. No passado também poderá ter-se deparado com algumas figuras de autoridade intimidantes ou até bastante cruéis. Talvez muitas das vezes tenha dado por si diante de pessoas abusivas e sedentas de poder. Estas situações podem levá-la a temer figuras de autoridade e a sucumbir às suas vontades no presente. É quase como se não conseguisse dizer não. Pedem-lhe alguma coisa e impulsivamente vem o sim. Embora às vezes seja norma sentir-se intimidada por indivíduos poderosos, temer figuras de autoridade pode levar a uma passividade pouco saudável. Por exemplo, poderá sentir-se aprisionada a ceder a regras que são dos outros, sem perceber os seus direitos. Ou poderá desenvolver fobias de conflitos. Há um problema qualquer? Foge. Em que nega as suas próprias necessidades para evitar discussões e desarmonias. Em alguns casos, isto pode levá-la a uma forma de depressão chamada o desamparo apreendido, em que nem sequer tenta melhorar a sua vida. Portanto, fica ali numa de vitimização, entre aspas. Para curar esta situação, encha-se de amor próprio e de autoestima e visualize que está intacto e restabelecida. Muitas vezes, o simples facto de se lembrar de pormenores de vidas passadas pode levá-la à libertação e à cura. Como é que consegue? Pedindo aos seus anjos da guarda que a auxiliem nesta descoberta de si própria. Okay? Que não é mais do que uma descoberta de si própria. Ora, vamos passar para a Maristela aos 21:42. 21:42. Ui, tão fofo. Anjos. Esta carta é um sinal dos anjos da guarda, de que eles têm estado consigo na sua história e na sua história de alma. Entre cada vida trabalham consigo para rever as lições que acabou de aprender, ajudam-na a preparar e a planear a sua própria existência e a sua próxima existência. A própria que está a viver aqui e a próxima. Poderá ter tido o papel de um anjo durante o tempo que passou no céu. Ajudou a guiar e a curar os seus entes queridos, tal como os anjos o fazem a si. Por consequente, sente um amor profundo pelos anjos da guarda. Os seus anjos da guarda conhecem todos os pormenores de cada vida que passou e podem ajudá-la a lembrar-se suavemente de memórias significativas que vão trazer cura para a sua vida. Invoca os seus anjos quando estiver a adormecer para que sejam reveladas memórias relevantes. Aqui os 2 R's. Sejam reveladas memórias relevantes durante o seu sono. Quando acordar, poderá não se lembrar de todos os pormenores do sonho. No entanto, assim que estiver preparada para se lembrar conscientemente do passado, isso ser-lhe-á dado. Só se vai lembrar daquilo com que conseguir lidar emocionalmente. Além disso, os arcanjos Miguel, o anjo da coragem, força e proteção, Rafael, o anjo da cura física e emocional, e o Raziel, os anjos dos segredos e mistérios de Deus, vão ajudá-la a que evoque essas memórias. Tal como arcanjos, eles são ilimitados e são Ai, meu Deus, então agora. Quer dizer que eles são ilimitados e pode confiar neles. Não sei a palavra. São ilimitados e pode confiar neles. Portanto, pode estar à vontade com os seus anjos da guarda e ir mais, aprofundar cada vez mais. Portanto, qualquer memória que venha, confie nessa memória, aceite essa memória. Podem estar em algumas pessoas em simultâneo, oferecendo a sua força incondicional e amorosa. Por isso vão estar sempre a trabalhar ao seu lado e ao lado de todas as pessoas que necessitem. Maristela, esta carta vem essencialmente para conseguir perceber a forma como reage a algumas pessoas na sua vida. Ora, vamos passar para a Luane
aos 24:47. Bíblico. Quando lê sobre Jesus, Maomé ou outras figuras bíblicas, sabe que a história tem mais o que se lhe diga, porque estava lá. Podia ter sido um seguidor de Deus, ou até de Moisés, ou poderá ter vivido na Terra Santa. Também poderá ter convivido com figuras bíblicas famosas. Por consequente, as interpretações religiosas tradicionais da história da Bíblia não lhe parecem verdadeiras. Sabe no seu coração e na sua alma o que aconteceu de verdade. Por esse motivo, tem tendência a seguir o seu próprio caminho religioso e espiritual. Se testemunhou a crucificação, poderá ter cicatrizes emocionais provenientes do desgosto e do horror que se seguiram à morte do seu amado mestre. Estas reações podem levá-lo a bloquear a sua visão espiritual, tal como a clarividência ou outros dons. Para voltar a ligar-se às suas capacidades, às capacidades que Deus lhe deu, peça a ajuda das figuras bíblicas com que se sente ou com quem sente maior ligação. Vai ficar a saber que elas perdoaram de todas as ofensas, perseguiram as suas vidas espirituais e ajudá-la a fazer o mesmo. Muitas vezes, Luane, nós até nos afastamos da Bíblia. Pode ser uma pessoa que nunca tenha lido sequer a Bíblia ou se tenha afastado porque rejeita quase que de uma forma perentória tudo o que está escrito na Bíblia. Porque sabe que não é bem isso. Não foi bem assim. Ora, vamos passar para a Helena Alcáceres aos 26:53. Vida em comunidade. A vida relevante que está agora a incidir na sua vida implica um âmbito comunitário, tal como um convento, um mosteiro ou uma tribo. As suas necessidades terrenas de abrigo, vestuário e alimento eram assim então supridas. Embora tivesse um trabalho dentro da comunidade, cumpria as suas responsabilidades para o grupo e não em benefício próprio. Na sua vida atual poderá sentir dificuldade com os conceitos do dinheiro, dos ganhos individuais, das poupanças e de contas. Tem aqui algo que não a deixa confortável a nível financeiro. Poderá sentir-se desamparada porque a sua alma está acostumada a ter um sistema de apoio comunitário. Para se integrar nesta vida, encontre o equilíbrio e a harmonia entre as necessidades individuais e as de grupo, entre o dar e receber. Compreenda de que forma se encaixa a sua cultura e como o grupo pode ajudá-la a alcançar os seus objetivos e inspirações individuais e a aprofundar os seus conhecimentos espirituais. Lembre-se, nenhum homem nem nenhuma mulher é uma ilha. Muitas das vezes nós, quando surge esta carta à vida em comunidade, nós estávamos preparados para viver todos para o mesmo, não é? Tudo para o bem da comunidade, tudo para o bem de todos. E quando se vem numa vida mais capitalista, não é? Nós agora estamos numa encarnação mais capitalista, em que o dinheiro é necessário para tudo, o que acontece é que depois pode haver alguma escassez a nível financeiro, porque a pessoa não lida bem com o dinheiro, porque não aprendeu numa vida passada a lidar bem com o dinheiro. Lidava de uma forma completamente diferente daquela que tem que lidar neste momento. E então isso traz daí algumas insatisfações a nível financeiro. Somos muito mais complexos do que aquilo que a gente pensa. Ora, vamos passar para o Hugo aos 29:9. Hugo. Relação kármica. Esta carta indica que uma ou mais pessoas na sua vida atual vêm de vidas anteriores. Ambas terminaram a vossa relação com desequilíbrio kármico, o que significa que é muito provável que uma ou ambas guardem velhos sentimentos que têm de ser discutidos e libertados antes de poderem avançar.
Quando isto acontece, vai libertar-se finalmente de padrões recorrentes de relacionamentos destrutivos e tóxicos. Em alguns casos, esta carta vai surgir quando existir um reencontro com uma alma querida de uma vida passada. Talvez tenha finalmente reencontrado um parceiro romântico de um passado, ou uma nova amizade esteja a trazer-lhe uma grande alegria. Com ligações saudáveis de vidas passadas, vai ter uma sensação imediata de conforto e de ser alguém que é quase um familiar. Esta carta surge como resposta a uma pergunta ou a uma preocupação que desenvolve nestes últimos tempos. Felizmente pode pedir a ajuda dos céus para libertar quaisquer velhas energias ou emoções bloqueadas. Também poderá ser guiado para trabalhar com um especialista em regressão a vidas passadas e na cura de relacionamentos. Tem muito que se lhe diga esta carta, Hugo. Acho que esta carta foi mesmo na mousse. Jéssica, aos 30... Estou com dificuldade de ver os minutos. Se eu me enganar algum minuto, vocês já sabem que é porque isto aqui está difícil. 31. Jéssica, 31. Se eu me enganar em algum minuto, Jéssica já sabe que isto está complicado deste lado para ver os minutos. Carta da saúde. A sua relação com a saúde e com a cura é influenciada por outras vidas passadas. Poderá estar a padecer de um problema físico que a atingiu durante alguma vida passada, ou na última vida. Talvez tenha reencarnado tão depressa que não tenha tido tempo para libertar-se das questões a fundo. A sua saúde física causou-lhe dificuldades e, contudo, também lhe ensinou a ter um nível de compaixão mais profundo do que poderia ter aprendido com um corpo saudável. Também desenvolveu capacidades de cura que podem beneficiar os outros. Na verdade, pode já saber que é um terapeuta. Estes conhecimentos foram adquiridos em vidas anteriores, quando tratava os outros. Então as suas necessidades terrenas foram provavelmente supridas pela comunidade, por isso, nesta vida, poderá resistir à ideia de cobrar dinheiro pelo seu trabalho de cura. Ajuda a saber que nesta sociedade ocidental atual, todos têm de cobrar pelo seu trabalho, incluindo aqueles que prestam serviços de natureza espiritual. Gosto muito desta carta, só que esta carta é uma carta, Jéssica, muito profunda a nível das nossas emoções. Nós às vezes, esta carta pode ser um alerta para si, para perceberes quem é e o que é que deve fazer, como pode ser um alerta para todas as questões que têm se preocupado. Muitas das vezes nós temos sintomas de vidas passadas e vamos fazer exames e não temos problemas absolutamente nenhum, porque o sintoma não é desta vida, é de uma vida passada. A nossa alma é mais complexa do que aquilo que nós pensamos. Isto é muito mais complexo do que aquilo que nós achamos. E é uma carta muito profunda. Ela depois vai aplicar-se em várias áreas da sua vida. As pessoas pedirem conselhos ou querer a sua ajuda, querer ajudar os outros. Há muitas pessoas que, quando têm esta situação assim, reprimem a sua espiritualidade, descobrem-na mais tarde, têm dificuldade de saber como é que é onde agir e de saber quais são os dons que podem exercer. É uma carta muito boa mesmo, mas é uma carta difícil. É uma carta muito difícil. Ora, vamos passar para a Anabela Bordonhos. 33... 40. Se os minutos não estiverem exatos, vocês desculpem, mas da forma como eu tenho a câmera é difícil pôr os minutos exatos. Finanças. A sua relação com o dinheiro está a ser afetada pelas suas experiências de vidas passadas. Pode, por exemplo, ter tido uma vida de pobreza extrema ou até de opulência numa vida passada. Muitas pessoas têm dificuldade em poupar dinheiros porque nas suas vidas, nas suas experiências, estava envolvido numa riqueza comunitária, então têm dificuldade em lidar com o dinheiro. Podem ter vivido num convento, numa tribo ou numa aldeia que supria as necessidades de todos.
Nessas vidas não existiam contas poupança individuais, nem posses separadas. Por conseguinte, poderá achar que as suas finanças são um mistério desconcertante e preocupante. Elas poderão ser uma montanha russa que sobe e desce até aceitar o facto de que, neste momento, que está a encarnar nesta vida, nesta sociedade capitalista ocidental, é regida pelo individualismo. Para curar esta situação, compreenda que o dinheiro é apenas energia e pode ser usado para fins positivos ou negativos. Saiba que o dinheiro por si só é neutro. O que faz com ele é o que interessa. Haja com a intenção de ajudar o mundo através da caridade e da generosidade. Essa é uma nobre virtude de quem tem aqui uma carência financeira. Muitas das vezes, esta forma de agir com o dinheiro, com as nossas finanças, existe alguma dificuldade. Parece que nós temos sempre aquela sensação de que há uma carência, há qualquer coisa que não está bem ou a qualquer momento pode falhar. Mesmo que seja uma pessoa com uma vida muito, 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 muito estável, há sempre esse receio. Porquê? Porque numa vida passada não teve que lidar com as finanças como tem que lidar agora numa sociedade capitalista. O que pode acontecer também é não se identificar muito com o regime que é utilizado agora nesta sua encarnação. Então ter muita dificuldade de gerir. Como é que se vai sentir bem? Onde é que se vai sentir super, super bem alguém que tem este problema? A fazer voluntariado. Porquê? Porque está a dar algo, mas não há uma moeda de troca. Então isso vai buscar a sua identificação anterior, de vidas passadas. Então é uma pessoa que está muito mais disposta a dar quando tem alguma coisa para receber, quando alguém lhe dá alguma coisa. Não é que não gosta, mas fica sempre com algum receio. Coitado, foi gastar dinheiro. Coitado, foi... como é que se lembrou de mim? Dá muito valor a esses pequenos detalhes de alguém quando alguém lhe dá alguma coisa. E há alguém que, se não entender que está a fazer uma limpeza de uma vida passada, é alguém que tem sempre muito receio que as finanças não corram bem e passa por altos e baixos a nível financeiro para isso mesmo, para aprender a lidar com o dinheiro nesta junção capitalista. Não sei se vai conseguir, eu acho que se tem que adaptar. O que eu tenho percebido das pessoas com quem eu tenho feito desbloqueios é conseguem se adaptar, mas há sempre uma fragilidade em compreender. São muito mais felizes no voluntariado, muito mais, porque dão e não há uma moeda de troca, porque não têm que receber um ordenado. São muito mais felizes assim. Ora, vamos passar para a Raquel aos... agora com o sol a bater nos olhos ainda pior. 37, 36. 37, 36. Raquel. Carta dos votos. Tirou esta carta porque os votos que fez em vidas anteriores estão a bloqueá-la nesta vida. É muito provável que fosse um monge ou uma freira quando tomou esses votos. Alguns dos mais comuns que ainda continuam a assombrá-la poderão incluir um voto de pobreza ou de privação que poderá bloquear o seu fluxo de abundância. O voto de castidade que pode impedir ou inibir a sua vida amorosa ou a sua vida sexual no presente. Ou um voto de autopunição que pode levá-la a prejudicar-se e a magoar-se. A menos que os seus votos sejam cortados, e aqui aconselho sempre os 21 dias do Arcanjo Miguel, para este propósito, cortar os votos. Portanto, quando estiver a fazer os 21 dias, dizer que é para cortar os votos. Poderá afetá-la num longo prazo de tempo, se eles não forem, eu diria que até toda a vida, se não forem cortados. Portanto, felizmente é muito fácil desfazer os votos, é simplesmente fazer os 21 dias do Arcanjo Miguel e ter consciência de que a sua ligação com o passado pode estar a cortar a sua abundância nesta vida. Podem ser pessoas, por exemplo, que se sintam melhores com o sexo oposto. Raquel, isto explica aqui outras coisas também, mas que na sua vida agora, mas que eu ia começar a falar demais. Eu acho que não é para um vídeo público, está bem? Portanto, nós depois falamos as duas, lembre-me, quando vir a mensagem Ângela, os votos, que aí eu escrevo tudo, digo tudo como aos malucos, né? Aqui não, aqui eu acho que vou deixar assim mesmo. São votos que fez
e que tem que cortar os 21 dias do Arcanjo Miguel, e depois nós conversamos como é que isto pode lhe explicar o que é que está a acontecer com a sua vida atualmente. Ou porquê de algumas coisas na sua vida atualmente. A gente já falou. É melhor. Agora vamos passar a Elenir aos... Ai, meu Deus. 39... Será? 39,7. Deixa-me lá ver se eu consigo aqui pôr isto só um bocadinho mais assim. Não, ficou igual. É o sol que eu estou... É o sol que eu estou a levar da rua que não me deixa. Bem, Elenir. Amor não correspondido. Estas são daquelas cartas complicadas que vêm sempre assinaladas na nossa alma. Sempre, 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 sempre. Esta carta assinala que numa vida passada teve uma experiência dolorosa com um amor não correspondido. A pessoa que amava profundamente não sentia o mesmo. Ou terá sido traída e abandonada por ela. Este indivíduo, esta pessoa que conheceu numa vida passada, pode estar presente na sua vida atual. Estas experiências de amor não correspondido podem estar a afetá-la negativamente. Por exemplo, poderá desconfiar das intenções de qualquer pessoa que se aproxima de si, ou poderá ter dificuldade em gerir o seu amor próprio ou ter o seu amor próprio. Às vezes estas dúvidas assentam na realidade atual. No entanto, as inseguranças amorosas podem resultar de vidas passadas e não do que já viveu aqui. Muitas das vezes nós dizemos que não acredito no amor, não encontro ninguém de jeito, e isso tem a ver com uma identificação que vocês tiveram de uma vida passada, não se recordando dela, não conseguem atuar nela, mas vem de uma memória, ok? É uma memória que está na alma e que vos impede de serem felizes, porque há sempre aquela sensação de... eu não há ninguém que goste de mim, tenho muita dificuldade em perceber o amor, tenho muita dificuldade em gerir o amor, e isso vem de uma vida passada. Normalmente estas limpezas são das limpezas mais difíceis de se fazer, meu amor, porque são limpezas que precisam muito do nosso entendimento, ok? O que é que eu estou a viver? Porque às vezes vamos buscar pessoas com o mesmo padrão, portanto, pessoas que nos magoam, pessoas que nos ferem, ou então há quase que uma travessia no deserto. Passamos muito tempo sem ninguém, precisamente por isto, está bem? Porque esta dor ainda está na sua alma. Eu aconselho a fazer os 21 dias do Arcanjo Miguel, mas com a oração da Quaresma. Até porque nós estamos num período de Quaresma, portanto, eu aconselho a fazer os 21 dias do Miguel, mas com a oração da Quaresma. Eu vou deixar, se eu me esquecer, lembre-me, mas eu pretendo deixar na comunidade, está bem? Posso deixar só para membros apoiantes, ou posso deixar no público, mas eu vou ver se eu me lembro. Vou escrever aqui, oração. Oração Miguel, que eu depois já sei qual é, para eu não me esquecer. Ok. Isto quando nós mexemos com vidas passadas, às vezes nós ficamos assim um bocadinho mais em baixo, não é? Eu já me estou a sentir cansada, já estou a sentir aqui um peso maior, porque não é fácil estes vídeos de vidas passadas. Eu acabo por sentir muitas das coisas que estou a ver com vocês. Ora bem, então vamos passar para a Sandra Ferreira aos 43,27. Sandra Ferreira. Ora, temos a Atlântida. Também já lá tive, Sandra. Se calhar fomos parceiras. Na sua vida na antiga Atlântida, essa vida que passou está a afetar a sua situação atual. Tem memórias de alma desta civilização idílica que oferecia todas as maravilhas inimagináveis. Existe uma saudade pela utopia de se lembrar inconscientemente do que sabe ser possível neste mundo. A sua alma também se lembra do fim trágico da Atlântida e, em consequência, poderá ter desenvolvido fobias em relação ao oceano. Atenção que estas fobias normalmente são representadas por respeito. Nós dizemos, eu amo o mar, adoro ir ao mar, adoro mergulhar, adoro estar no mar, mas respeito muito o mar. Normalmente também são pessoas que têm muita identificação com Iemanjá.
Mas há um respeito pelo mar, não abusam, não se metem lá à toa, porque sabem que de um momento para o outro uma onda pode não ser assim tão bom o desfecho. São pessoas que gostam de andar, são pessoas que gostam de andar de barco, mas têm sempre um respeito muito grande pelo mar, não são pessoas que se aventuram à toa. Também se recorda de que a maioria dos atlantes defendia a paz, à exceção de um punhado de líderes políticos que usaram mal as energias dos cristais em detrimento de todos. Por este motivo, nesta vida poderá ser extremamente sensível a questões relacionadas com corrupção política ou com corrupção por si só, não é? Mentiras, pessoas que escondem muitas situações e isso causa-lhe muito desagrado. Uma pessoa assim pode ser um fundamentalista, um ativista. Sente-se mais como... Eu, por exemplo, eu fiz o Reiki Golfinhos. A minha sintonização nível 3 do Reiki Golfinhos foi dentro d'água. Eu fiz à distância. A minha mestra não estava comigo, nós fizemos à distância, programámos a hora para fazermos a sintonização. E foi muito giro que foi... Eu deitei-me na cama para ser sintonizada, porque à distância eu fiz poucas sintonizações, mas tem uma preparação diferente. E então eu deitei-me na cama para para ser sintonizada, para me preparar para a sintonização. E comecei a sentir uma necessidade enorme de água. Bem, fui a correr, encher a banheira, meti-me dentro de água e a minha sintonização dos golfinhos foi feita dentro de água. Por isso mesmo, pela identificação que há aqui, a necessidade da água limpar, a necessidade de olhar para o mar, a necessidade de... respeitando muito o mar, e há um respeito enorme, mas depois há aquela nossa... quase que somos puxados para ali. De X em X tempo precisamos de ir ao mar para ver uma catarse, não é? Para nos sentirmos, mais equilibrados. Adoro esta carta. Ora, Susana Soares, aos 46, 49. 46, 49. Uau, a carta do Egito. Sabem que eu adoro estas cartas de vidas passadas porque nós descobrimos sempre mais coisinhas connosco. E aqui a carta do Egito é uma que eu também adoro. Esta carta indica que numa vida passada, uma vida passada sua que foi muito significativa, esteve no Egito, e essa situação está relacionada com algo que está a passar neste momento. Quando um padrão negativo surge na sua vida e se recusa teimosamente a corrigir-se, as suas origens provêm muitas vezes de uma vida que tem uma memória consciente de ser muito corrigida ou de ter sido muito disciplinada, e então agora tem alguma dificuldade em reagir bem a isso. Pode ter aqui alguma tendência para a jardinagem ou para conseguir aqui mexer com plantas e com ervas. Isto significa que deve limpar, ou chás, de repente lembra-se, apetece-me um chá, ou esta erva com aquela o que é que faz, ou fazer misturas de banhos, ou qualquer coisa. Porquê? Porque tem uma identificação aqui. Portanto, é um vestígio que a sua alma ainda guarda de uma vida passada. Se a cultura e as viagens ao Egito a atraem, provavelmente teve uma experiência muito positiva quando viveu nesta zona. Poderá querer explorar a espiritualidade egípcia para aceder a memórias ancestrais. Grande parte da sua espiritualidade egípcia estava relacionada com a astrologia e há aqui uma coisa gira que tem a ver também com a gastronomia. Parece que há um sentir, há um sabor e um sentir os cheiros característicos de alguns produtos, de algumas ervas, sejam condimentos. Por isso, olhar para as estrelas poderá ajudá-la a desencadear memórias e recordações. É como se no céu, o infinito do céu, a conseguisse levar lá. Por outro lado, se a ideia de viajar para o Egito a assusta, ou se tiver sentimentos negativos em relação a esta cultura e espiritualidade, poderá ter medos enraizados associados à vida que passou ali. Normalmente existe uma tendência bastante comum
de se querer saber mais. Gostava tanto de ir ao Egito, de ver os faraós, ou de... E por outro lado, há uma relutância, e isso tem a ver com o que sofreu, com o que passou, mas ao mesmo tempo também há um lado de si que puxa. Portanto, eu sou assim, ia procurar ali um bocadinho da cultura egípcia para se perceber melhor a si próprio, e depois vai ver que realmente faz todo o sentido. Eu gosto muito desta carta. Ela é muito gira porque assim, nós descobrimos-nos ou redescobrimos-nos. Cândida Mendes aos 53. Cândida. Perseguição e Inquisição. Esta carta é difícil. É difícil, sabem porquê? Normalmente, quem vem com uma carta destas, nesta vida, sofre grandes problemas de magias. Grandes problemas mesmo. Bom, esta carta surgiu para afirmar as suas suspeitas. No passado foi acusada de bruxaria, de ser pagão ou de outros crimes. Sofreu muito devido à perseguição que se seguiu a esse medo, e esse medo foi trazido para esta vida. No passado, os seus caráteres e comportamentos foram examinados publicamente e foi culpada por más colheitas e mortes que nada tiveram a ver consigo. Os seus vizinhos e as autoridades disseram que fazia feitiços, o que constituía um crime capital. Na realidade, era uma pessoa de bom coração e continua a sê-lo hoje, que tinha a capacidade de ver o futuro e de usar a energia para fins curativos. Essa vida tornou-a ainda mais sensível à coscovilhice, aos rumores e às energias dos feitiços. Portanto, pode sofrer de muitas energias mais densas nesta vida. Este comportamento levou a uma morte dolorosa em vidas anteriores. Também poderá ter medo de admitir abertamente que ainda é um terapeuta ou um médium talentoso. Inconscientemente está a manter as suas capacidades espirituais em segredo para evitar recriar a dor do passado. Para se curar, saiba que nesta vida atual os professores espirituais e terapeutas são respeitados em vez de temidos. Concordou em encarar nessa época porque o seu conhecimento, o conhecimento que conquistou com o esforço em vidas anteriores, é necessário a este mundo. E o facto de estar de volta à Terra mostra que ninguém poderá fazer-lhe mal de forma permanente nem impedi-la de seguir com o seu caminho espiritual. No entanto, é uma pessoa que é sempre uma pessoa sofrida, e normalmente são pessoas que têm filhas, mulheres, porque há um testemunho de mulher para mulher. A bruxa não passa conhecimento a um bruxo, a bruxa passa conhecimento a uma bruxa. Portanto, este período da Inquisição está muito na sua vida. Pode ser uma pessoa muito solitária a nível amoroso, e teres alguém um descendente, não é? Que passa o seu conhecimento. Pode ser uma pessoa solitária e que as coisas não resultam muito bem a nível amoroso, mas que depois tem alguém ali a quem passa a sua formação. Esta carta é muito importante, Cândida, para se perceber a si própria. Cândida Mendes. Eu não estou a ver quem é a Cândida. Eu não sei se a conheço. Não sei se conheço a Cândida Mendes. Cândida Mendes. Não estou a ver. Cândida, depois diga-me quem é. Está bem? Se nós nos conhecemos, se calhar é alguém, meu Deus, se calhar é alguém que já fez consultas comigo ou qualquer coisa assim, e eu não me estou a lembrar de quem é a Cândida. Não leva mal, está bem? É tanta gente que às vezes uma pessoa, Cândida Mendes, por um lado não é completamente desconhecida, mas... Cândida Mendes... Estou a ver... Enfim, vamos continuar. Depois logo se descobres. Ora, Susana Lucas aos 54. 1. Bem, esta carta surgiu... Eu rimo logo, não é, Susana? Enfim, esta carta surgiu porque está relacionada com uma relação ou um casamento nesta vida,
e que tem a ver com uma vida anterior. Portanto, alguém que conhece nesta vida e que já teve uma relação. Isto explica tanta coisa. Porque é que as coisas às vezes demoram tanto tempo? Talvez a sua relação atual, talvez a sua relação atual, eu ponho aqui o talvez só porque sim, a sua relação atual seja com alguém que já partilhou um romance ou teve um relacionamento. Pode estar solteira ainda, e eu sei que está, não é, Susana? Mas é provável que o seu futuro cônjuge tenha estado consigo em vidas passadas. Em alguns casos, os apaixonados reencontram-se ao longo dos séculos, partilhando um elo de imortalidade no amor verdadeiro. No entanto, têm muita dificuldade em assumir as relações e têm muita dificuldade em viver as relações. Podem até se separar porque não conseguem entender o que é que tanto os une e têm medo de ficar vulneráveis àquela pessoa. É complicado. Isto normalmente chama-se alma gêmea e se tirou esta carta, se esta carta saiu para si, não foi a Sana que tirou, fui eu, mas é para si. Esta carta surgiu para lhe fazer explicar o que é que acontece na sua vida presente e porque é que tem que ser só determinada pessoa e pode correr muito bem se vocês os dois se resolverem a assumir, mas é sempre algo que demora tempo a ser assumido como uma relação, um casamento, ok? Aqui é um casamento, é o cônjuge, a ser assumido como um casamento, e também são relações normalmente são um bocadinho difíceis porque elas vão fragilizar as pessoas. Tanto a Susana se vai sentir mais frágil nesta relação, com medo de perder, como o seu companheiro vai se sentir mais frágil nesta relação, com medo de perder. Normalmente os homens não gostam de perder nem a feijões e saem das relações antes que percam. Portanto, muita paciência, muitos caldos de galinha, como eu costumo dizer, muita paciência para que isto resulte. Mas está aí uma alma gêmea, já viveu uma vida com essa pessoa. Por isso é que nós muitas das vezes conhecemos as pessoas. Eu tirei a carta e continuei a falar. Por isso é que nós muitas das vezes conhecemos as pessoas e as relações são logo muito rápidas. Porquê? Porque nós já nos conhecemos do outro lado, já nos conhecemos de outras vidas, isto já faz todo sentido. Para nós já estaríamos casados com uma penca de filhos, porque é mesmo assim, porque já vem do outro lado. Ora, vamos passar para a Isabel Sá. 57,6. 57,6. Prisão ou escravatura. Outra carta bem difícil, porque depois nós sentimos-nos... Parece que falta sempre qualquer coisa. Às vezes parece até que falta o ar. Esta carta significa que passou algum tempo presa ou como escrava, retirando dos seus direitos, bem como a sua dignidade e a sua liberdade. Agora é livre, mas ainda poderá ter medos relacionados com essa vida. Poderá, por exemplo, sentir claustrofobia em espaços muito apertados. Pode ter medo de viajar em aviões, por exemplo. Não pode sair a qualquer momento, nem no carro pode sair. E é mais fácil. Pode sentir que está preso ou amarrado a qualquer situação e que não consegue desenvencilhar-se. Ou poderá ter desenvolvido uma variante do síndrome de Estocolmo, em que sente empatia em relação às pessoas que a tratam mal. O que eu vos digo, esta carta, Isabel, esta carta é bastante complicada. Por outro lado, as suas experiências também podem torná-la especialmente compassiva em relação aos que sofrem. Poderá dedicar-se a defender os desfavorecidos, a trazer mais amor e justiça a este mundo, a fazer trabalho de voluntariado. Por exemplo, aquilo que faz com o seu irmão pode ter a ver com isto, não é? A necessidade de ser cuidadora pode ter a ver com esta vida passada. Para curar os medos residuais dessa vida anterior, lembre-se dos pormenores dessa vida para cortar as amarras e libertar-se dos sintomas. Normalmente, a forma mais fácil de o fazer é pedindo ao anjo da guarda para lhe mostrar o que é que aconteceu numa vida passada para conseguir libertar nesta. Normalmente quem passa por isto é sempre alguém que está preso de alguma maneira nesta vida. Pode estar preso nas relações, pode se sentir preso porque é um cuidador e tem sempre aquelas regras, né, que tem que cumprir.
É uma carta complicada, é uma carta de uma vivência complicada. E está tudo explicado aqui, portanto, estando explicado aqui, já depois é mais fácil de nós desbloquearmos. Eu já sei, eu tenho este comportamento, ou eu faço isto, ou eu sou assim, porque isto vem de uma vida passada. Então eu posso agir de outra maneira, devo agir de outra maneira para não ficar presa à mesma sensação, à mesma situação. Ora, vamos passar para a Lourdes aos 59. É difícil ver os minutos. 59, 59. Lourdes. Temos a carta da sabedoria. Bem necessária agora, não é, Lourdes? Esta carta mostra que tem uma sabedoria e um conhecimento tremendos da sua vida anteriores, que quer voltar agora à superfície. Mesmo que nunca se tenha considerado particularmente sábia, esta carta surge e vem para dizer que aprendeu lições e informações importantes que vão ser extremamente úteis para si e para os outros que surgirem na sua vida e com quem tem conflitos. É quase que aqui alguém em conflito consigo e a Lourdes ter a consciência de que, ok, eu tenho mais sabedoria, eu tenho mais experiência, eu vou conseguir contornar a situação. Esta carta pode assinalar que está na hora de voltares a dar alguma formação a alguém, ensinar alguma coisa a alguém que depende de si. É quase como se o papel de mãe. Zona continua a sair. Poderá ser um sinal que está a mudar o seu percurso de vida e que tem que dar essa lição a essa pessoa e depois seguir com a sua vida de forma diferente. O conhecimento que vem até si vai guiá-la para um trabalho mais significativo com essa pessoa. Portanto, há alguém que tem que ensinar aqui algumas coisas. Por isso esta carta pede-lhe que acredite em si própria, que para fazer aquilo que é preciso para dominar a situação, deve estar bastante equilibrada e deve ponderar bem as suas ações. Será uma lição de vida para alguém muito próximo a si. Lourdes, a gente até já sabe quem é, né? E que a Lourdes deve fazer... Tive que beber água, desculpe, Lourdes, mas estava a ficar aqui já com a garganta muito entupida. Esta aprendizagem que esta pessoa tem que fazer é como se a Lourdes lhe desse a última lição e depois virasse costas e seguisse a sua vida. Porque fez tudo aquilo que era possível, já está tudo feito. Agora é esta pessoa aprender a lição, se quiser. Se não quiser, a Lourdes tem que se demitir um bocadinho dessas funções. Está bem, minha querida? Acho que esta carta vem mesmo no momento oportuno. Ora, vamos passar para a Andreia. Andreia Leal. Ora, 1 hora, 2 minutos e 33 segundos. Andreia. Órfão. Engraçado como as cartas às vezes... bem, esta carta surge porque viveu uma ou mais vidas passadas como órfão. Isto está a criar um medo de abandono na sua vida atual, o que a leva a adiar resoluções de fim de relações, ok? Este órfão é alguém que tem algum receio de ficar sozinho e de não conseguir resolver as coisas sozinho. Normalmente utiliza a versão ao contrário, que é: sou muito forte, eu consigo fazer tudo, eu sei fazer tudo, eu vou muito à frente, mas isso é para esconder a fragilidade, entre aspas, não sei comigo, fragilidade entre aspas, Andreia, de que precisa de alguém ao seu lado para caminhar lado a lado. Normalmente são pessoas que parece que fazem uma função espelho, ok? Refletem o contrário daquilo que estão a sentir no seu coração. Só conhecendo-a muito bem é que as pessoas conseguem perceber como é que a Andreia se sente desamparada no mundo. É como se estivesse rodeada de muita gente, mas se sentisse sempre sozinha. André, isto é mais sentido, por exemplo, numa festa está muita gente, está tudo a divertir-se, está tudo a conversar e não sei o quê, e de repente parece que a Andreia sente ali uma coisa de tão sozinha acompanhada. Parece que é tudo muito fútil e tudo muito frágil à sua volta. Depois tem alguma insatisfação em lidar com pessoas muito fúteis.
Isto porque desenvolveu uma grande força interior e uma grande capacidade em ter que cuidar de si própria e então continua a gerir isso assim, porque tem que o fazer, tem que ser mãe e pai de si mesma. Normalmente são pessoas muito, muito, muito lutadoras. No entanto, também pode ter desenvolvido aqui aptidões de sobrevivência, que às vezes não são inteiramente positivas, está bem? É quando a pessoa é autossuficiente, de tal forma autossuficiente, que prefere rejeitar as relações, apesar de lhe fazerem falta e apesar de sentir falta, vai negar, mas apesar de sentir falta, mas não, eu sou suficiente, eu consigo fazer as minhas coisas suficientemente bem e prefiro estar sozinha, que assim não tenho que dar satisfações a ninguém, não tenho que me chatear, mas no fundo não é bem assim. O mais provável é que esta carta sirva para lembrá-la de que a sua mãe e o seu pai verdadeiros são Deus. Também deve lembrar-se de que tem uma família de coração, que consiste nos amigos que tem agora e nos familiares, nos seus entes queridos, incluindo os seus animais de estimação, claro. Na verdade, espiritualmente, é impossível ser órfão. O seu verdadeiro Pai Celestial está sempre consigo. Se tiver com algumas tendências para se isolar, poderá ser benéfico para si, para procurar um apoio compassivo, mas será muito mais benéfico para si todas as aprendizagens que consiga fazer em grupo, visto que a sua tendência será sempre isolar-se e fazer tudo sozinha para não sofrer nenhuma desilusão. É uma carta complexa e é uma carta de grande aprendizagem interior. Nós conseguirmos despir-nos, Andreia, despir a nossa alma, obviamente, e percebermos a nós próprios que às vezes as limitações, e ponho aqui limitações entre aspas, que nós temos, têm a ver com uma vida passada e não têm a ver com a nossa função agora, nem com a nossa vida agora. Não é uma carta fácil de gerir, nem é uma carta fácil de se perceber. Não se percebe à primeira. É natural que o primeiro impacto seja ok, revejo, mas haja quase que um afastar-se. Não era bem isto que eu queria ouvir agora. Mas é porque a sua alma precisa de ouvir isto agora. Muitas das suas atitudes têm a ver com uma vida passada, o ter que se desenrascar sozinho. Sei que não é uma palavra bonita, mas pronto. Mas é mesmo o desenrasco, ou ter que se enrascar sozinha, ou que ser autossuficiente, ou fazer as coisas sozinha. E isso não é assim tão positivo como pensa. Isso é mais um ato de sobrevivência do que propriamente uma resolução para a sua vida. Portanto, este fazer tudo sozinha não é muito bom. Nós precisamos uns dos outros. Por mais que às vezes os outros nos falhem, por isso mesmo prefiro fazer sozinha. Mas nós precisamos uns dos outros, Andreia. Nuno Coelho. Ora, 1 hora, 7 minutos e 48 segundos. Vamos lá. Monge ou freira. Bom, esta carta surge porque nas suas vidas passadas, como monge ou freira ou algo semelhante, está a influenciar a sua vida presente. Isto significa que levou uma vida repleta de isolamento, de regras e de devoção espiritual. A sua vida de agora poderá reparar na sua tendência para se isolar dos outros. De facto, é provável que se sinta mais confortável quando está sozinho. E, no entanto, o sentir-se sozinho traz alguma tristeza e alguma apatia. As outras pessoas até lhe poderão chamar monge ou bichinho do mato, se esse padrão estiver a interferir com os seus relacionamentos. Poderá considerar fazer sessões com um profissional qualificado para fazer regressão. Além disso, poderá ter feito votos enquanto monge ou freira, podem estar a interferir com os seus relacionamentos, com a sua carreira e com alguns dos seus padrões de vida. A menos que estes votos sejam cortados, estendem-se através dos tempos. Assim sendo, se fez, por exemplo, um voto de pobreza, atualmente poderá ter problemas de insegurança financeira.
Outros votos de vidas passadas podem estar ligados à castidade, que pode afetar a sua vida amorosa atual e passar por alguns relacionamentos que sem sucesso. Ou à privação que o leva a temer ou a sentir que não merece abundância. Normalmente está relacionado com mãe e tem que haver aqui um corte. Muitas vezes basta trazer conscientemente as memórias, cortá-las de forma consciente e claramente, para que todas as direções do tempo possam ser limpas. Poderá fazê-lo através de um trabalho individual consigo ou por meio de libertação de amarras. Estas amarras normalmente vêm de ancestrais, portanto, elas têm função com mãe, pai. Ora, vamos passar para a Nicole há 1 hora. 10 minutos e... Está muito difícil. Eu pus a câmera para vocês verem bem as cartas e eu estou a levar com o sol e então 33 minutos. Será? 37 minutos. É um 7. Então vamos lá, Nicole. Esta gosto. Vida amorosa. Esta carta serve para indicar que a sua vida amorosa está a ser afetada por uma ou mais vidas passadas. Teve muito provavelmente uma experiência dolorosa no passado que a fez ser excessivamente cautelosa. Nestes casos, trabalhar em si mesma para ajudar a desenvolver e a abrir o seu lindo coração afetivo é a melhor coisa que tem a fazer. Deste modo poderá novamente amar e ser amada. Também é provável que esta carta surja como uma validação de que um homem está interessado em si. De forma romântica. Ai, meu Deus. Eu vou dizer uma coisa. Nicole, esta carta não vem por acaso, né? Como é lógico, nenhuma carta vem por acaso. Ela vem para nos trazer aqui algumas lições. E eu fiquei assim um bocadinho, quando a carta saiu, eu fiquei assim um bocadinho à toa. Ups, o que é que esta carta vem agora neste momento? Esta carta vem dizer que há alguém importante a chegar à sua vida ou que já chegou à sua vida. Eu quero saber tudo. Que eu sou uma cusca, Nicole. Nessa ocasião em que essa tal pessoa fez parte da sua vida, não pode não ter sido necessariamente um parceiro amoroso noutra vida, mas havia uma vontade de terem uma ligação amorosa nesta vida e que vão fazer definitivamente parte da vida um do outro e vão estar efetivamente na vida um do outro. Esta carta vem principalmente para dizer, olha, fechaste muito o teu coraçãozinho, houve muitas coisas que tu esqueceste devido a algo que aconteceu numa vida passada. Há uma dificuldade de apareceres alguém de jeito, e este entre aspas, toda a gente é de jeito, como é lógico, mas alguém que se encaixa em si e no seu mundo. E quando esta carta surge, ele vem dizer, olha lá à tua volta, pode ser que esteja aí alguém, ou há aí alguém muito importante. Depois eu quero saber o que é que se passa, Nicole. Já sei umas coisas, mas não sei tudo. Com esta carta já fiquei a saber algumas coisas, mas ainda não fiquei a saber tudo. Ora, vamos passar para a Céu Vieira. 1 hora, 13 minutos e 16 segundos. 13 minutos e 21 segundos. Esta também é boa. Grego-romano. Esta carta indica que teve uma vida significativa na Grécia Antiga ou em Roma e que está a influenciar a situação atual, a situação que está a viver agora. Poderá reparar que a arquitetura, a cultura e a espiritualidade grego-romana a atraem mais do que outras culturas. Talvez até já tenha visitado estas regiões e elas lhe pareçam estranhamente familiares, senão tem sempre aquela vontadezinha de ir lá. Muitas vezes, quando visitamos um lugar onde vivemos em outras vidas, temos a agradável sensação de déjà vu. Por isso é que é tão bom nós fazermos algumas viagens. Durante a sua vida grego-romana, teve experiências de relacionamentos que estão na base da sua situação atual. Talvez
lhe traga também conhecimentos que adquiriu nesta vida. Agora que está consciente da sua ligação à Grécia e à Roma, passa algum tempo a pesquisar esta cultura antiga e a espiritualidade associada a estes locais. A sua investigação vai desencadear memórias e revelações que vão ganhar maior compreensão acerca de si e da situação que está a viver atualmente e está ligada a uma situação amorosa. A sua vida e o quanto vai cuidar de si neste momento vai fazer com que entenda o que é que aconteceu lá atrás e se repetiu aqui, está bem? Portanto, cuidado. Normalmente, o que acontece aqui é que podemos perder tudo se nós não olharmos para a vida de uma forma diferente. Atenção aos sonhos. Investigue muito. Joana Ferreira. 1h. Ui, agora é que eu não vejo mesmo nada. O sol vai subindo e então cada vez fica pior. 1h, 15 minutos e 38 segundos. Se os minutos ou os segundos não estiverem exatamente, desculpem, está bem? Mas estou a levar com o sol nos olhos. Confiança e fé. Acho que esta Joana vem mesmo numa altura em que a Joana está a fazer tantas mudanças. Todas as perguntas que tenho colocado ultimamente referem-se a estes níveis de confiança e fé. As suas qualidades afetam a proporção da sua satisfação, da sua paz e da alegria que sente. Se perceber que não confia em si, tem de fazer mais trabalho interior consigo própria e tem que entender que essa fragilidade vem de uma vida passada e não é agora. Esta carta também pode assinalar que numa vida passada foi traída por uma pessoa específica e que estará agora na sua vida atual e por isso é que tem que fazer tantas aprendizagens. Não quer dizer que a pessoa vá trair agora, está bem? Isto foi numa vida passada. E esta pessoa não quer dizer que seja o seu parceiro romântico. Pode ser alguém que esteja próximo de si e que sofra aqui algumas traições de amizade, ok? De pessoas amigas. Mas uma pessoa que tem uma ligação agora vem de uma vida passada. Isto também é verdade em relação aos seus níveis de fé e à fé que tem no universo. Vai descobrir e redescobrir-se muito mais tarde. Esta carta diz-nos que traz-nos pistas de que está agora a reforçar a sua fé e a sua confiança em si própria, está agora a gostar mais de si. Esta carta aparece como um sinal para ter fé e confiança que as suas preces foram ouvidas e estão a ser entendidas e atendidas. Embora seja verdade que aprendemos com o passado, também é importante vivermos neste momento sem nos toldarmos com os sentimentos do passado e as dores de vidas passadas. As suas questões de fé e confiança são direcionadas para certas pessoas. Escute essas sensações, já que podem ser alertas que deve prestar atenção. Pode perdoar uma pessoa de vidas passadas e também pode seguir a sua orientação interior para evitá-la se tiver de ser e se não for muito favorável a si. Portanto, há aqui perdões a serem feitos, mas também há renúncias a serem feitas. Também há pessoas que não merecem estar de todo na sua vida. Esta confiança e fé é como se neste momento, e tenho visto a Joana muito ativa agora, não é? Não conhecia a Joana, conheço há pouco tempo, mas tenho visto muito ativa no que é que eu posso fazer, como é que eu posso melhorar, o que é que eu posso fazer agora. E surge esta carta, ela só vem confirmar isso mesmo, Joana, que a sua confiança perante as orações que vai fazer com que sejam desbloqueios. A sua confiança e a sua fé fazem com que a sua vida fique diferente. Porque é que está mais envolvida neste momento na espiritualidade? Porque o seu padrão vibratório que está a ser limpo neste momento, vidas passadas, é este. Nada é por acaso, não é, Joana? É logo quando tem aquele despertar maior, é quando lhe sai uma carta destas. Isto não há nada por acaso. Ora, Sandra Silva. Tenho que tirar aqui. Sandra Silva. Ora, 1h. E agora sim. Agora é que eu não vejo mesmo nada. 1h. 1h, 19 minutos e 10 segundos. 17.
Isto é ridículo. Vocês ouvirem-me dizer os números vão pensar assim, esta agora não. Agora temos aqui meia hora para primeiro que ela veja o número. Ora, Sandra Silva. Por que será? Por que será, Sandra? Bom, esta carta revela a sua vida passada como curandeiros, ou curandeira, né? Neste caso curandeira. Trouxe este conhecimento consigo e está agora imbuído no seu inconsciente. É por isso que tem um conhecimento intuitivo sobre cura, bem como um dom natural para tratares. Esta carta surge para ajudar a ganhar confiança enquanto curadores. Talvez esteja a pensar em tirar um curso ou começar a trabalhar como terapeuta. Esta carta indicia que tem uma ligação de alma a este tema. Embora nunca haja uma garantia absoluta de sucesso, tem uma paixão e uma devoção para a cura que poderão estar na base de uma carreira bem sucedida. Palavras para quê, Sandra? Não precisamos, né? Está tudo dito. Há cartas que são tão na mousse que já nem vale a pena. Bem, também não vale a pena falar muito, que a gente já se entende sem falar muito, né, Sandra? Ora, vamos passar para a Alzira. 1h, 20 minutos e 56 segundos. 56 segundos. Celta. O que eu adoro esta cultura. Tem tanta coisa por descobrir, ao Alzira. É espetacular. Bom, tirou esta carta porque teve uma vida passada significativa em terras celtas e continua a sentir-se ligada a esta cultura. Talvez tenha vivido ou visitado as ilhas da Irlanda, a Escócia, o país de Gales ou a Inglaterra. Se for esse o caso, poderá ter uma sensação de déjà vu. Uma pessoa que adora estas culturas também é fascinado por o Hamlet, o Rei Arthur, portanto, sempre aquela cultura lá. É tão giro. Poderá ter sonhado, em confidência, poderá ter sonhado com um casamento em que o seu noivo está vestido com um kilt. Poderá ter aprendido esta antiga religião das terras celtas, que incluía o uso de plantas de cura e para obter a sabedoria junto dos carvalhos. Até poderá ser um antigo druida disfarçado. Devido à sua ligação com o reino dos elementos, adora as fadas, os elfos, os cristais. Também respeita e adora as árvores, especialmente os carvalhos e os salgueiros. Se ainda não fez uma visita a estes locais sagrados do Reino Unido e da Irlanda, marque como um próximo destino. Explore os círculos de pedras, os castelos, os artefactos espirituais e poderá desencadear mais memórias curadoras. Hoje em dia, até através da net, Alzira, nós conseguimos ir lá, não é? E conseguimos perceber a cultura e conseguimos ver com as fotografias que há e tudo. Portanto, debruça aqui um bocadinho mais sobre a sua vida passada, que vai entender um bocadinho melhor a sua forma de agir nesta vida. É uma carta muito, muito, muito gira. Então, quanto mais nós nos debruçamos na energia, mais gira a carta se torna, porque mais recordações traz. Ora, vamos para a Célia. 1h. Não dá mesmo. Agora é que não consigo mesmo ver nada. 1h. Bem, estas últimas vou deixar para ver no vídeo, porque eu não consigo. Célia Marques. Célia. Ok. Espiritualidade e religião. A alma de todos nós desfruta de experiências e oportunidades variadas, por isso é muito comum explorarmos caminhos religiosos e espirituais diferentes, enquanto viajamos ao longo de várias vidas. Entretanto, o crescimento e o conhecimento espirituais se acumulam durante todas as vidas. Um caminho espiritual ou religioso específico
difere em cada uma. Talvez a religião em que foi educada não coincida com as suas verdadeiras crenças. Reconhecer isso poderá desencadear culpa, medo ou vergonha, a menos que esteja ciente desta visão global. Pode ter sido, por exemplo, pode acreditar muito na espiritualidade, mas foi como foi criada na religião católica, esconder um bocadinho a sua espiritualidade, os seus dons, porque tem algum medo de os assumir. O seu conhecimento espiritual está alojado na sua alma e você é um eterno apaixonado pela espiritualidade, pela ligação à infinita sabedoria divina. Esta carta pede-lhe para explorar os caminhos espirituais e religiosos alternativos. É aí que vai encontrar a sua paz interior e as respostas que procura. Elas estarão sempre na espiritualidade. Alguém, por exemplo, Célia, que possa, sei lá, foi educada na religião católica, mas agora tem cada vez mais tendência para saber mais sobre o espiritismo ou sobre o budismo. Sendo que o espiritismo não é uma religião, mas... Ora, vamos passar para a Ana Vaz. De certeza que eu não vou conseguir ver aqui. É que eu agora não consigo ver mesmo os minutos. Não consigo, eu vejo depois. Mãe. Esta carta surge para lhe dizer que a sua mãe, que esteve nesta vida consigo, tem existências anteriores consigo. Já foi sua mãe noutras existências. Na verdade, isto é muito comum. A relação de mãe e filha é um elo emocional e físico muito significativo. Se tem uma relação saudável e carinhosa com a sua mãe nesta vida, provavelmente voltaram a encontrar-se devido ao carinho mútuo que sentem. No entanto, se a sua relação for difícil, poderá significar uma necessidade de equilibrar o karma através do perdão. Normalmente estas duas estão interligadas, o gostar muito e o perdão. Os seus sentimentos em relação à sua mãe estão diretamente relacionados com a sua capacidade de manifestar abundância, já que a energia de mãe tem tudo a ver com o receber. Se tiver bloqueios com a sua mãe, é muito provável que tenha desenvolvido questões de controle que a impedem de receber a ajuda dos outros ou do universo. Por consequente, esta carta pede-lhe para fazer mais trabalhos pessoais em relação à sua mãe. Diagnosticar como é que eu me dou com a minha mãe, o que é que acontece comigo, que padrão é que eu trago da minha mãe, como é que ela reage nesta situação, como é que ela reage naquela, o que é que ela me diz, como é que ela é, como é que ela não é, ok? O seu desbloqueio passa por aqui. Ora, vamos passar para a Kénia Figueiredo. E a carta do bebê? E não é uma carta que seja muito vulgar sair, que giro. A situação em que está a pensar envolve de alguma forma um bebê. A sua mente inconsciente pode revelar o papel do bebê sendo a Kénia esse bebê, está bem? O que é que aconteceu na sua infância e o que é que tem que aprender na sua infância. Confie nesta informação, já que a sua mente inconsciente vai ajudá-la a que lenta e suavemente se lembre para conseguir mudar e libertar memórias dolorosas de quando era um bebê. E isto às vezes, as nossas memórias dolorosas têm a ver até com o nosso nascimento. Muita dor no parto, somos influenciados nisso. Poderá até pensar que está a imaginar esta informação, mas ao juntar mais peças no seu quebra-cabeças, e essas peças são trazidas através dos sonhos, através de sinais, através de recordações, vai sentir-se confiante para reivindicar a sua vida passada. Esta carta pode falar sobre si enquanto bebê nesta vida ou enquanto bebê numa vida anterior, mas vai recordar-se tanto sendo agora como sendo numa vida anterior. Têm de ser supridos os traumas que teve enquanto bebê para poder seguir com a sua vida sem traumas relacionados ao que vem a seguir. Também pode escrever a sua forma como lidou com os seus parentes, portanto com mãe e pai, não é? Temos aqui a mãe, temos aqui o pai, a forma como lidou com os seus parentes, também pode, e que os seus parentes lidaram consigo, pode estar explicada aqui por este seu medo enquanto bebê, esta sua carência afetiva enquanto bebê.
Kénia, isto aqui consegue-se através dos sonhos, pedindo orientação através dos sonhos, o que é que aconteceu quando eu era bebê, e depois ir questionar como é que foi o seu parto, o seu parto não, da sua mãe, como é que foi o parto, como é que foi a gravidez, como é que a sua mãe se sentia, que emoções é que a sua mãe tinha, porque foi tudo transferido aqui para si, está bem? Na barriguinha da sua mãe, ela foi transferindo todas as emoções para aqui, e estas emoções agora estão a condicionar a sua vida, está bem? Ora, vamos passar para a Diane Gomes. Ui, sumo sacerdote ou sacerdotisa. Provavelmente já sabe que foi um sumo sacerdote ou uma suma sacerdotisa durante uma ou mais vidas passadas. A maioria das pessoas que desempenhou este papel tem consciência disso. Também manteve o seu conhecimento espiritual. Ele pode indicar agora o seu desejo de procura pela espiritualidade, o querer saber mais, o querer desenvolver mais a sua espiritualidade. Está na hora de reacender o seu poder espiritual e de usá-lo ao serviço da sua missão divina para curar e ensinar e ajudar o mundo. E para isso precisa primeiro de perceber até que ponto é que a sua espiritualidade pode ser mais desenvolvida, até que ponto é que pode ter aqui algumas capacidades que estão meio escondidinhas de si, mas que estão no seu subconsciente. Conseguir aqui lidar melhor consigo e perceber-se melhor e perceber aqui melhor a sua espiritualidade. Esta carta é ótima, é um incentivo a libertar-se de qualquer insegurança que possa ter em relação às suas capacidades espirituais ou até aos seus medos e a revelar as suas crenças aos outros e a querer cada vez mais perceber-se a nível espiritual. É uma carta muito boa mesmo, porque ela fala-nos muito de percebermos como é que nós somos, o que é que se passa connosco, como é que nós nos podemos entender na vida, o que é que nós podemos fazer na vida, no plano espiritual, ok? Nesta situação espiritual. Normalmente, quando esta fichinha, ligamos esta fichinha, o que nós temos é muita curiosidade e queremos saber mais coisas e queremos perceber e queremos nos aliar a tudo que nos possa trazer mais informação e que possa ser melhor para nós. É uma carta de grande descoberta interior. Bom, meus amores, chegamos ao fim. Não vou fazer a mensagem para o Sérgio aqui, porque depois faço pessoalmente, porque é mais giro, não é? E ele sabe, portanto, aqui não vou fazer a dele, até porque há aqui umas coisas que nós não queremos revelar ao público, portanto, deixamos a mensagem do Sérgio hoje por fazer. Então, meus amores, vou-vos deixar com um beijo do tamanho do mundo, desejar um bom fim de semana a todos e até já. Beijos!